Graça e paz, irmãos. Amém? Que o Senhor sempre traga algo novo aos nossos corações. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela se renova. E eu espero que nessa noite o Senhor possa falar ao seu coração através da palavra dEle, como tem falado ao seu coração desde o início do culto, através dos louvores, que Deus possa encher o seu coração com a palavra que gera vida, que gera fé, que venha para que amanhã, quando você reunir com a sua célula, seja um lugar de cura, libertação, salvação, transformação de vidas. Amém? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 13. Amém? Hebreus capítulo 13, versículo 1. Hoje pela manhã, aqui no culto das primícias, às 5 da manhã, o capítulo que nós lemos hoje foi Hebreus capítulo 13. E essa palavra ficou o dia inteiro no meu coração. E eu pedi muito ao Senhor para que eu conseguisse trazer algo para os irmãos, como Ele falou ao meu coração nessa palavra. Diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Amém? Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembre-se dos presos como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos como se vocês mesmos fossem os maltratados. Amém? Eu quero falar hoje aqui sobre práticas da fé, né? Semana passada nós meditamos qual é o nosso chamado, chamados para ser santo, para viver a palavra de Deus. E nós temos que praticar a nossa fé, praticar aquilo que está escrito. E aqui a carta aos Hebreus, os irmãos sabem que a carta aos Hebreus não temos o autor definido, né? Alguns falam, acredito que seja Paulo, outro Apolo, ou outro dos discípulos ou apóstolo, mas não tem como afirmar, né? Não tem como afirmar. E eu estava meditando sobre as práticas da fé, e eu quero ficar aqui só nesses 3 primeiros versículos, porque ele vai falar também sobre as práticas da fé no casamento, a partir do versículo 4, ele vai falar a partir do versículo 7, sobre a questão da importância de caminhar com a sua liderança, né? Assim como ele manda a gente amar uns aos outros, ele fala também para a gente caminhar com os nossos líderes a partir do versículo 7. Então eu quero ficar aqui só nessa primeira parte, foi onde o Senhor falou muito ao meu coração. E eu estava meditando em casa, né? Agora no final, antes, nessa tarde, e eu preparando a palavra. E eu fiquei pensando numa coisa, obrigado, irmão, Deus abençoe. Uma coisa interessante, que muitas coisas trazem divisão entre nós. Sabia disso? Se eu perguntasse para você que qual que é o seu time, né, ia dar aqui corintiano, né? Ia dar santista, palmeirense, flamenguista. Lá em casa é assim, né? Lá em casa tem palmeirense, né? Eu falo, a única coisa que eu gosto do Palmeiras é a minha esposa, né? Eu falo em casa, né? Só minha esposa é palmeirense e eu sou flamenguista. Então dá divisões, né? Se falar de time, dá divisões. Se falar de política, misericórdia, né, irmãos? Tem alguém que tem, assim, um pouco mais de uma visão política para um lado, outro para o outro. Então tem várias coisas que nos traz divisões. E eu pensando e observando aqui o que o autor aos Hebreus estava querendo dizer para os irmãos,
E eu fiquei pensando em nós de tanto de coisa que traz divisão entre nós. Mas tem uma coisa, irmãos, que nos une, que tira toda a divisão, que tira toda a dúvida, tira todo o medo, que é o amor de Cristo. Ele nos une. Nós estamos aqui, não porque nós amamos Ele, mas porque Ele nos amou primeiro, a Bíblia fala. Então o amor de Cristo, Ele nos une. O amor de os times, né, no esporte, às vezes cada um tem torce para alguém diferente. Na política, cada um tem uma visão diferente, a gente tem que aprender a respeitar. Porque nós temos que entender que nós temos algo maior e superior que nos une, que é Cristo, que está acima da política, que está acima do esporte, está acima de qualquer coisa que esse mundo nos oferece. Por isso nós estamos aqui, por isso que tem alguns irmãos assistindo, porque creem que Cristo é o centro. E o autor aos Hebreus, ele começa escrevendo essa carta, no final, dessa carta, ele diz assim, ó: seja constante o amor fraternal entre os irmãos. Por que ele está dizendo isso, irmãos? Eu conheço 4 tipos de amor na Bíblia, né? No original eu conheço 4 tipos de amor. Tem um que é o amor que é chamado de filial, amigo, amizade. É aquela resposta de Pedro ao Senhor Jesus, depois que ele ressuscita. O Senhor Jesus chega, eles estavam pescando, mais uma noite frustrada, né? E ele fala assim: Pedro, ágape, ele responde: filial, Senhor, amigo. Então, cuida das minhas ovelhas. Pedro, ágape, ele fala: filial, Senhor. Então, apacenta, né? Vai falando assim para ele ser um pastor de ovelhas do povo dele. Mesmo assim, mesmo que Jesus falava ágape, ele respondia filial. Aí Jesus na terceira vez fala assim: filial, Pedro, filial, Senhor, amigo. Eu vi que eu não te amo como o Senhor me ama. Porque ágape, né, é bem conhecido, né, é amor incondicional. Eu li um livro há uns anos atrás chamado Ágape. Não lembro o autor para indicar para os irmãos, mas o autor daquele livro dizia que a palavra ágape, ela passou a existir quando foi revelado o amor de Deus à humanidade. Esse amor incondicional de entrega. Quando está lá em João 3,16, que fala porque Deus... ágape, talvez a conjugação do verbo está diferente. Ágape, né? Amou, ou ágape, o mundo de tal maneira, né? Está ágape lá. O amor incondicional, o apóstolo João coloca lá. Porque Deus, ele enviou o amor incondicional por nós. Mas, aqui no texto da carta aos Hebreus, fala de um amor fraternal. E eu estava pesquisando o que é amor fraterno. Bom, segundo a fonte que eu pesquisei, o amor fraterno, eu vou ler aqui para os irmãos, que eu não tenho a memória tão boa assim para gravar tudo que eu leio. Eu queria, tá, irmãos? Mas eu não tenho. O que é o amor fraternal? Que ocorre entre pessoas unidas como irmãos. Amor fraternal que revela ou mostra consideração, afeição ou amizade na relação. Então esse é um amor fraternal, que o autor aos Hebreus, ele fala assim, olha, seja constante no amor fraternal, essa palavra em português, mas no grego é uma palavra chamada assim, storge, né? Eu não sei falar grego, né? Estou transliterando aqui, storge significa, é o amor que seria o amor fraternal, aquele amor que os pais têm pelos filhos. Por isso que muitas vezes a Bíblia, né, vai chamar um ao outro de irmãos, filhos. Às vezes os apóstolos vão falar assim, meus filhos, né? Ele está falando desse amor, de um amor fraterno. E eu estava pesquisando sobre esse amor fraterno. Se você pudesse abrir sua Bíblia comigo, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, versículo 9, ali sim, o apóstolo Paulo, ele escreve o seguinte,
1 Tessalonicenses, você vai voltar um pouquinho aí na sua Bíblia, capítulo de número 4, versículo 9. Olha o que ele diz: quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros, e na verdade vocês já estão fazendo isto em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês que progridam cada vez mais. Progredir no que, irmãos? A igreja de Tessalônica, o apóstolo Paulo falou assim: olha, vocês têm o amor, esse amor storge, ou o amor fraternal, o amor de pai para filhos, e isso vocês têm exercitado e têm praticado com a igreja da Macedônia, mas vocês têm que continuar exercitando. Eu acho muito difícil, irmãos, pregar sobre amor, porque a minha concepção de amor, quando eu leio a palavra de Deus, é uma maneira muito prática. Eu não consigo ver um amor abstrato, eu não consigo enxergar o amor olhando para a Bíblia, lendo a palavra de Deus, como algo que fosse só um sentimento, algo que não sai do campo do sentimento. Quando eu leio João 3,16, eu entendo assim: porque Deus amou, ou Deus entregou o seu Filho, o seu único Filho perfeito e bom, no meu lugar, no seu lugar. Então eu entendo um amor prático, um amor verdadeiro, não aquele amor só de palavra, não um amor de cinema, né? Um amor de cinema, né? A pessoa está passando na rua, vê passando de bicicleta, né? Uma pessoa bem assim, né? Já apaixonou, já amou, né? Até encontrar na outra esquina outra pessoa, né? Não é esse tipo de amor, né? Não é esse amor passageiro que a pessoa não sabe nem, né? Hoje eu tenho um ditado assim, né? Que se amor entre pessoas de sexo oposto realmente fosse eterno, né? Viúvo não casava de novo, né? Quem fica viúvo não casava de novo. E está livre, a Bíblia fala que é livre para casar de novo, né? Mas eu estou falando de um amor que vai além disso, né? Deus está falando aqui na palavra dele de um amor, pode até um casal, né, se divorciar, mas o amor da mãe pelo filho, ela nunca vai deixar de ser mãe daquela criança, porque se divorciou do pai, e nem o pai vai deixar de amar o filho, porque se divorciou da mãe. Então é nesse sentido que o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos irmãos de Tessalônica, e o autor aos Hebreus, ele também fala a mesma coisa: olha, que o amor de vocês seja como o amor de pai para filho, de mãe para filho. E é muito difícil, irmãos, porque ele não está falando para você amar seus filhos, nem está falando para uma mãe amar o filho, nem para um pai amar um filho. Não é difícil para mim amar o Davi, amar a Ana, amar o Lucas. Ele está dizendo para a gente amar o irmão na fé. É um amor de irmão na fé. Assim como você ama os seus filhos, você precisa praticar o amor com os seus irmãos na fé. Está escrevendo, as cartas, irmãos, são escritas para as igrejas, são destinadas a pessoas que já são convertidas. É porque muitas vezes nos nossos cultos nem todo mundo é convertido ainda. Então a gente tem uma visão quando lê a Bíblia que está escrevendo para pessoas que ainda não são convertidas, e na verdade a Bíblia foi escrita para pessoas convertidas. As cartas são escritas para pessoas para as igrejas, para pessoas que já estão seguindo Jesus, já estão andando com Jesus. Aí você tem que ter uma visão mais aberta, que ele está escrevendo aqui para irmãos que decidiram andar com Jesus e viviam num tempo muito difícil servindo a Jesus. Porque a partir da hora, irmão, se você ler o livro de Atos em diante, está acontecendo ali a expansão da igreja pela face da terra, mas depois de mais ou menos uns 60 anos depois de Cristo, ainda tem alguns apóstolos vivos, que as cartas começam a circular nas igrejas. Então o evangelho estava acontecendo, e a carta aos Hebreus foi destinada ao povo judeu. E ele está dizendo assim: olha, que o amor de vocês seja o mesmo amor que entre os irmãos que você tem pelo seu filho.
Assim você que é pai, como você ama os seus filhos, assim você que é mãe, que ama o seu filho. Agora a questão é, será que a minha fé, irmãos, nas práticas da minha fé, eu tenho exercitado esse amor? Será que amanhã, quando chegar alguém na nossa célula, lá na sua casa, o amor que você vai receber aquela pessoa é esse tipo de amor? Ou você fala assim, pelo amor de Deus, acaba logo célula. Né? Porque essa pessoa, ela é uma bênção, né? É assim que usa, né? O crente não xinga, graças a Deus, né? Então, ele vai falar, é uma bênção, né? Fulano é uma bênção, né? Ou você tem exercitado esse amor. A Bíblia nos fala assim, exercite o amor fraternal. E como é difícil, né, irmãos? Porque é muito fácil amar quem te ama, mas é muito difícil amar quem não conhece. Já pensou aqui? Vou emprestar o Caleb aqui para mim, tá, irmã Nete? Vamos fingir que você é o Davi, né? Vamos fingir que ele é o Davi, o meu Davi. E eu dou de tudo para o meu Davi. Só que o meu Davi não dá a mínima para mim. Cresce, mal me abraça. Ele acha que eu tenho a obrigação de dar tudo que ele quer, porque eu sou pai dele. Mas não é recíproco. Como que eu vou me sentir como pai? Mal, né, irmãos? Como mãe, ou uma mãe fazer isso pelo filho. Agora Deus, Ele deu tudo por nós. Mas muitas vezes, nós somos como esse tipo de filho que eu dei esse exemplo. Que não liga para o pai. Que não liga para a mãe. Tudo que faz acha que é pouco. Clama de tudo. Mas só que, irmãos, nem por isso Deus deixa de nos amar. Nem por isso Deus deixa de acreditar em nós, nem por isso um pai ou uma mãe deixa de acreditar. Eu gosto de usar a ilustração que eu já ouvi gente falar assim, olha, tinha que pegar uma bomba, chegar num presídio e jogar dentro para morrer todo mundo. Mas esquece que lá dentro tem o filho de alguém. Para a mãe é o filho que está lá dentro. Talvez para nós não temos nenhum sentimento com a pessoa que está lá dentro, mas para a mãe, vai ter uma mãe que vai chorar muito, como tem outros que choraram aqui fora para ele estar lá dentro. E quando eu li esse texto que fala para exercitar o amor fraterno, eu comecei a pesquisar na palavra do Senhor, aonde mais falava sobre esse assunto, e também lá em Romanos, no capítulo de número 12, versículo 10, o apóstolo Paulo, ele sempre voltava a tocar nesse assunto nas suas cartas, porque eu acredito que ele entendia que o amor fraterno faria toda a diferença no meio da igreja. Nós vamos ser conhecidos como discípulos de Jesus se nós praticarmos esse amor entre nós, porque a pessoa vai se sentir amada, ela vai se sentir amada. Se você conseguir praticar isso lá na sua célula, as pessoas que entrarem lá, elas vão ser constrangidas por esse amor fraterno. Se aqui é muito difícil, principalmente nesses dias que nós vivemos aqui, de alguém, a gente não consegue, a gente não pode abraçar ninguém, a gente não pode mais ter esse contato, né, de estar conversando, a gente evita quando acaba lá o culto de ficar lá, que nem a gente ficava antes, ficava trocando ideia e tal, abraçava o irmão, ai que bom te ver, né, nem na célula a gente está podendo fazer isso, né, irmãos? Mas a gente pode demonstrar o amor, tratando a pessoa bem, que ela é bem-vinda nas nossas células. Olha o que diz Romanos, capítulo de número 12, versículo 10, o apóstolo Paulo escreve aos romanos, a igreja em Roma. Eu vou voltar no versículo 9, para ficar mais claro ainda, ó. Olha o que diz o versículo 9, Romanos 12, 9, o amor seja sem, a minha versão fala, hipocrisia, odeie o mal, e apeguem-se ao bem, amem uns aos outros com amor fraternal. Aqui está aquela palavra lá, storge, no original. Com o amor de pai para filho, de pais e filhos. Ame o seu irmão com esse amor, assim como você ama os seus filhos. Eu não falei que é difícil, né, irmãos? Quando fala de amor na Bíblia, o negócio dá uma arrochada na gente. Porque a gente fala assim, né, tem uns que falam assim, abraça seu irmão, antigamente falava, né, abraça seu irmão, né, eu te amo, né, eu te amo, irmão, né, fica longe de mim, que você já me fez muita raiva,
Eu te amo, mas eu quero você bem longe de mim, né? E se a gente não cuidar, a gente vive esse tipo de amor, irmãos, como irmãos em Cristo. Né? Que o irmão fala alguma coisa, você não gostou, você já fica chateado, já não quer conversa, já não quer mais ir na célula, já não quer mais ir para a igreja, né? Como se... E o amor de Deus que foi derramado no seu coração, lá de Romanos capítulo 5, onde está esse amor? Nós só vamos conseguir exercitar o amor fraternal se nós estivermos cheios do amor ágape no nosso coração. Em Romanos 5 fala assim que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Romanos 5:5. Desde a primeira vez que eu vi esse versículo, eu ouvi mais uma vez o pastor Serino, uma vez ministrando, e citou esse versículo, eu nunca mais esqueci, que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. E ele fala aqui, ó, quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Isso aqui, ó, quando você está cheio, quando você está amando alguém com amor fraterno, eu vou honrar o meu irmão, eu não vou querer ser honrado, eu vou honrar ele, eu vou honrar aquela pessoa. É esse tipo de amor que a Bíblia, que a carta aos Romanos, a carta a Tessalônica, o apóstolo Paulo, ele estava incentivando a igreja. Talvez seja por isso que alguns acreditem que Hebreus talvez ele seja o autor, porque é muito parecido a visão, a maneira de ensinar. Eu não posso afirmar isso, tá, irmãos? Lá no céu nós vamos ficar sabendo quem escreveu a carta aos Hebreus, amém? Nós vamos se encontrar no céu? Amém? Então tá bom. Olha o versículo 2. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-as, sem o saber, acolheram anjos. Abre em Romanos, continua em Romanos capítulo 13, versículo 8. Romanos 13, 8. Romanos capítulo 13, versículo 8. Olha o que diz aqui. Não fiquem devendo nada a ninguém. Eita, hein? No tempo de tantas parcelas, né, irmão? Tudo é parcelado, todo mundo oferece, né, várias formas de pagamento, mas não é isso que ele está dizendo, não. Olha o que ele fala. Agora eu quero que você repete comigo assim: eu tenho uma dívida com o meu irmão. Vamos ver qual que é essa dívida? Olha o que fala aqui, ó. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Isso é forte, né, irmãos? Muito forte essa palavra do apóstolo Paulo aos irmãos em Roma. Falou assim: olha, vocês só podem ter uma dívida impagável com os seus irmãos: o amor. O amor. Mas é esse amor fraterno, porque o amor ágape, o único que tem é Deus. O único que a gente pode falar assim, que a essência dele é amor, é Deus. Deus é amor, está lá em João, na carta de João. Deus é amor. O único que nós podemos falar assim, ó, não tem nenhum de nós aqui que fala assim, ó, fulano é amor. Pode ser amoroso, pode ser uma pessoa amável, mas amor na sua essência é o Pai, é o Filho, é o Espírito. Eles sim, a essência deles é o amor. O Pai porque deu o Filho porque se entregou em nosso lugar, e o Espírito porque aceitou habitar em nós, mesmo sendo tão falhos e tão pecadores, porque o Espírito nos leva ao Filho e o Filho nos leva ao Pai. Eles trabalham em harmonia, os três. E aqui o apóstolo Paulo escreve assim: olha, não deve nada para ninguém, porque quem só tem a dívida de amor com o próximo, ele não vai ter coragem de adulterar, ele não vai ter coragem de roubar nada de ninguém, ele não vai ter coragem de assassinar ninguém, porque ele tem o amor verdadeiro, o amor de Deus.
Irmãos, sabe como que o mundo vai nos conhecer como discípulos de Jesus? O próprio Jesus afirma: se vocês amarem uns aos outros. Se vocês amarem uns aos outros, vocês serão conhecidos como os meus discípulos, foi uma palavra do Senhor Jesus. E como é difícil, né, irmãos? Porque não tem ninguém igual aqui. Começa pelo time de futebol, cada um tem seu time. Cada um tem seu candidato, não é assim? Cada um tem sua visão da vida. Mas o que nos une é o amor de Deus que foi revelado na cruz. E é esse amor que nos alcançou. E é esse amor que nós devemos transbordar para que nós possamos exercitar o amor fraternal. E eu estava lendo aqui, ele fala assim que alguns que têm esse amor fraternal, eles devem ser hospitaleiros, receber outros. Porque, irmãos, naquela época, quando a igreja começou, havia muitas pessoas, havia muita perseguição dentro da igreja, em cima da igreja cristã. A igreja vivia debaixo de perseguição e muita gente ficava mudando, muita gente ia anunciar o evangelho, tinha os evangelistas que iam anunciando, e então eles falavam assim: olha, recebam eles. E quem recebeu os anjos? Lá em Gênesis, no capítulo de número 18, de 1 a 15, fala que, eu até separei aqui, que Abraão, né, ele recebe uma visita especial. Olha o que diz Gênesis 18, eu vou ler só os primeiros versículos. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia, era um calorão. Abraão levantou os olhos, olhou e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este seu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, vistos que chegaram até este servo de vocês, depois poderão seguir adiante. Responderam: façam como você disse. Amém? Você lê em casa o restante. Fala que chegou 3 anjos, e um anjo era o anjo do Senhor. Você sabe quem que é o anjo do Senhor? No Antigo Testamento é chamado teofania, Deus em forma de anjo. Jesus não tinha se feito carne, é o próprio Jesus. Quando lá refere em Hebreus capítulo 13, versículo 2, que alguns receberam anjos, a referência é esse texto aqui de Gênesis 18, aonde ele fala assim, os comentários dizem assim, que o próprio Jesus, Abraão recebeu o próprio Jesus, por hospitalidade, com amor fraterno. Ele estava tão cheio do amor, tanto amando a Deus, tão disposto a servir o próximo, que quando ele viu aqueles 3 homens no sol, ele correu até eles, e ele reconheceu que era da parte de Deus, que Deus estava ali diante dele, e ele se dobra, porque é assim, irmãos, é fácil de saber se é Deus ou não no Antigo Testamento em forma de anjo. Somente o anjo do Senhor aceita adoração. Pode olhar. Se não é o anjo do Senhor, eles lá levantam e falam assim: levanta que eu sou igual a você. Mas quando é o anjo do Senhor, que é o próprio Jesus, que ainda não tinha se feito carne, que é o próprio Deus, ele aceita culto, ele aceita sacrifício, ele aceita adoração. Lá em Apocalipse também, pode ver quando João se dobra diante do anjo, e o anjo fala: levanta que eu sou igual a você. Então os anjos não aceitam adoração. E no Antigo Testamento, quando o Senhor Jesus, ele aparece em forma de anjo do Senhor, ele aceitava adoração, quando ele visitava alguém. E Abraão recebeu não só os anjos, porque tinha mais 2 anjos, foram aqueles que foram até a Sodoma e Gomorra para salvar Ló e a sua família. Ele pegou também ali e recebeu o próprio anjo do Senhor, o próprio Deus. Por quê, irmãos? Por causa do amor fraternal, a hospitalidade.
Abraão era um homem hospitaleiro, né? Era um homem, o servo do Senhor, ele vai estar tão cheio do amor fraternal que ele vai ser hospitaleiro. Ele vai tentar sempre, de alguma maneira, eu sei que os dias, não dá para a gente ficar, né, não é ficar facilitando, hospedando qualquer pessoa na sua casa, mas a gente também não pode ser egoísta e deixar de fazer algo para alguém que está precisando. Porque a Bíblia fala, se você pode fazer o bem e não faz, está pecando. Sabia disso? Se você pode fazer o bem e não faz, está pecando. E é difícil julgar, né? Você já parou para pensar que todas as vezes que você precisa de alguma coisa, Deus fala assim, não, peraí, eu vou ver se você merece. Nós não ia receber nada de Deus. Então, para ajudar as pessoas, nem sempre a gente vai colocar como critério merecimento, senão a gente não ajuda ninguém. Eu aprendi isso com o meu pastor William. Nós morávamos num bairro e nós chegamos numa casa e as pessoas estavam passando necessidade. Eu era seminarista ainda na época, isso faz uns bons dias já, uns 14 anos atrás. E eu lembro que nós chegamos numa casa e tinha um rapaz que era usuário de droga na casa. Rapaz jovem, o filho da pessoa que precisava. E nós fomos levar lá alimento porque estavam passando necessidade. E eu fiquei quieto, que eu era o aprendiz, né, irmãos? O pastor na frente e o aprendiz, né? E aí depois nós saímos de lá, aí ele olhou para mim e falou assim, varão, se a gente for colocar como mérito para ajudar alguém, falar assim, não vou ajudar essa casa não, porque tem alguém aqui que é usuário de droga, ou porque alguém não gosta de trabalhar, a gente nunca vai ajudar ninguém. A gente tem que ajudar porque é o certo a fazer, como discípulo de Jesus. E não esperar nada em troca. Meu pastor foi muito sábio, irmãos. Ali eu aprendi aquela lição com ele ali, e guardei no meu coração, e sempre quando eu posso ajudar alguém, eu não tiro selfie, eu não fico, porque eu não penso assim, eu penso que eu tenho que fazer para o Senhor. Quem tem que ver alguma coisa que eu tenho que fazer é só o Senhor. É Ele que tem que receber a glória. Falou assim, o pastor me ajudou, ninguém ficou sabendo, mas Deus está sabendo, que o meu galardão é no céu, não é entre os homens. Então você exercite o amor, quando ninguém está vendo. Esse é o verdadeiro amor fraterno. Quando ninguém está vendo o que você está fazendo, ali é o lugar de exercitar o amor fraterno. Porque Natal, irmão, Natal é uma bênção, né? Todo mundo ajuda todo mundo, né? Mas o ano não tem só o Natal. O ano tem mais 364 dias. Mas no Natal é tanta campanha para ajudar, né, irmãos? É tanta campanha que você não sabe quem se ajuda. Mas aí quando chega em janeiro, né, irmãos? Ninguém fala de ajudar ninguém. Sabe o que é isso? Falta de exercitar o amor fraternal. E a igreja, ela representa Cristo aqui na terra. Ela simboliza o amor de Deus entre os homens, através dessa prática, através da prática do amor fraterno. E no Novo Testamento havia muita dificuldade, as pessoas precisavam muito. No versículo 3 fala assim, lembre-se dos presos, como se estivesse na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem maltratados. Quando ele está dizendo isso aqui, irmãos, ele está dizendo aqui porque naquela época era muito cristão que era preso por servir a Jesus. Eu fui ler sobre isso aí, que tipo de preso que ele estava falando, se realmente são os presos que erraram com a sociedade, ou era outro tipo de preso. E na verdade no comentário estava falando dos irmãos na fé que foram presos. Dos irmãos que foram presos porque anunciavam o Evangelho, porque havia uma perseguição muito grande romana, principalmente na época do imperador chamado Nero. Os cristãos eram queimados, irmãos. Faltava pincho para queimar, faltava cruz para crucificar, e faltava combustível para queimar os cristãos. Para os irmãos terem noção, a cidade de Roma tinha cerca de 1 milhão de habitantes, na época de Nero. Ele louco, mandou botar fogo em Roma. Tinha 14 bairros em Roma, 4 bairros só que escaparam, e nesses 4 bairros moravam os cristãos. O que o pessoal pensou? Nero aproveitou isso e falou assim, tem um tal de Paulo aí, que tem um monte de cristão, um tal dos cristãos que seguem ele. Eles botaram fogo em Roma. Aí virou arena, irmãos, arena dos leões, cristão virando tocha humana para iluminar as ruas. Imagina, irmãos, o apóstolo Paulo, as cartas que eu e você lemos. Quem já leu 1 Coríntios capítulo 13? Muito conhecido, né? Tem até música famosa, né? Provavelmente ele escreveu dentro da cadeia, falando, ainda que eu fale
a língua dos homens e a dos anjos, e não tiver amor, nada serei. Você imagina alguém falar do amor dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão escura, úmida? Diz que foi, na época de Nero, que era terrível, irmãos, o pior lugar que colocaram o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo fala assim: olha, 3 coisas permanecem. 1 Coríntios 13, a fé, a esperança e o amor, e a maior delas é o amor. Será que se não fosse para a gente exercitar o amor, das cartas que, a maioria das cartas de Paulo, a maioria dos evangelhos, mostra o amor de Deus por nós, e ele relata sobre esse amor, e bate na tecla para todas as igrejas: amem uns aos outros, amem uns aos outros, exercitem o amor, pratiquem o amor. João, o apóstolo João, na carta de João, fala assim: olha, aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque como pode amar alguém que não vê e odiar alguém que é a imagem e a semelhança do Senhor que vê? Como eu posso dizer, eu amo o Senhor Deus e odeio o meu irmão? Seu amor é mentiroso. Não estou eu que estou falando, não, está lá na palavra. Se discordar com a palavra, depois que você for partir daqui, você for promovido, né? Cristão não morre, é promovido, você discute com o autor da Bíblia, né? Não é comigo. Ele fala que é mentiroso quem fala que ama a Deus e odeia o irmão. Eu quero convidar você, meu amado, a ficar de pé em nome de Jesus. E a minha oração por você e por mim são essas palavras que estão em Romanos capítulo 5. Eu vou ler para você. Versículo 1, a partir do versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se você está com dificuldade de exercitar o amor fraterno, o amor que o autor aos Hebreus disse: olhe, ame, esteja disposto a amar, como Paulo escreveu aos Romanos. Ele disse: olha, não deva nada a ninguém a não ser o amor. Se você está em débito, você não está conseguindo amar alguém, seja um irmão em Cristo, seja um familiar, seja um colega de trabalho, seja quem for, você só vai conseguir amar essa pessoa. Primeiro você tem que perdoar ela, assim como Cristo nos perdoou na cruz. E você precisa ser cheio do Espírito Santo, para que Ele derrame do amor de Deus no seu coração. Assim você não vai amar as pessoas com o seu amor, mas você vai amar as pessoas com o amor de Deus, porque o seu coração e o meu coração estará cheio do amor dele. E é desse amor, igreja, que nós precisamos, do amor de Deus, que é derramado pelo Espírito Santo, para que a cidade de Sapezal, para que onde eu e você estivermos, as pessoas enxerguem Cristo na nossa vida, para que as pessoas vejam Deus na nossa vida. E o que falta nesse mundo, irmãos, não é paz, é amor. Porque aonde tem o amor, tem a paz. Aonde tem o amor, tem perdão. Aonde tem o amor, tem justiça. Aonde tem o verdadeiro amor, tem misericórdia. Aonde tem o amor, não tem ninguém passando necessidade, porque o amor, ele está acima de todas essas coisas. Mas eu não estou falando de qualquer amor, não, eu estou falando do amor de Deus, porque o meu amor e o seu amor é imperfeito,
mas o amor dele que é perfeito, que foi mostrado lá na cruz do Calvário, como a própria palavra afirma, nós não o amamos, ele nos amou primeiro. É com esse amor que você vai vencer os seus medos, é com esse amor que você vai vencer muitas coisas na sua vida, com o amor de Deus. Muitas pessoas pensam que vão conseguir se dar bem na vida, porque pensam positivo. Não é isso que vai fazer você estar bem na sua vida, nem pensar negativo. É você ser cheio do amor de Deus, porque quem é cheio do amor de Deus fica parecido com Deus. E quem parece com Deus, parece com Jesus. E quem parece com Jesus, parece com o Pai, porque Ele e o Pai são um. E a Bíblia diz na carta aos Coríntios que nós precisamos ser um espírito com Ele, um espírito com Ele, no sentido de o amor completo, que completa o nosso coração. Quantas vezes, irmão, nós estamos diante de situações onde nós temos que orar? Quantas vezes eu tenho que pegar e falar assim: Senhor, tira isso do meu coração, eu tenho que amar essa pessoa. Senhor, eu quero perdoar ela, antes que isso cresça, essa mágoa cresça no meu coração. E olha, irmãos, que eu não fiz essa oração só uma vez na minha vida, não. Eu faço todas as vezes que eu preciso, porque eu preciso ter o amor de Deus no meu coração, e é só através do amor de Deus que eu vou conseguir perdoar, que eu vou conseguir amar as pessoas. Vamos orar? Se você quer, nós temos o hábito de falar assim que o coração representa o amor, né? Na verdade, o coração, ele bombeia o sangue, né, para o corpo. Mas, se você quiser, coloca a mão no seu coração. Se você quiser, e peça para o Senhor, e fala assim: Senhor, comece a derramar do seu amor sobre a minha vida, sobre o meu coração. Fala com Ele, fala com Deus aí, enquanto eles adoram. Pode adorar o Senhor, para que eles fiquem mais à vontade, para orar mais alto. Fala assim: Senhor, eu preciso do teu amor para amar fulano de tal. Eu preciso do teu amor para liberar perdão. Eu preciso do teu amor para amar mais o meu esposo, o meu filho, o meu irmão, o meu pai, a minha mãe, as pessoas que você tem tristeza no coração a respeito dela. Talvez é um colega de trabalho, talvez é um irmão em Cristo. Começa a citar para Deus, fala: Senhor, se sou eu também, pede para Deus colocar você para me amar, porque eu te amo, mas eu não amo você com o meu amor, porque o meu amor é imperfeito. Eu te amo por causa do amor de Deus que foi derramado no meu coração, e eu creio que esse amor é superior às nossas diferenças, é superior às nossas fraquezas, é superior a nós mesmos. Oh Deus Todo-Poderoso, em o nome de Jesus, ó Pai, nos ensina, ó Deus, a exercer o amor, ó Pai. Oh querido Espírito Santo, começa a derramar do teu amor sobre o nosso coração, ó Deus, para que possamos amar as pessoas, para que nós venhamos nos dedicar ao Evangelho, como Cristo deu a sua própria vida, como Paulo deu a sua vida, ó Pai, pelas pessoas. Estava disposto a anunciar ao teu nome, mesmo que custasse a sua vida, Senhor, como Estevão, ó Deus, que estava cheio do teu Espírito, cheio do teu amor. Antes de morrer ele disse: não impute sobre eles este mal, este pecado, porque ele estava cheio do teu amor, como teu próprio filho, ó Pai, na cruz. Ele disse: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Oh Deus, quantas vezes, ó Pai, nós agimos na emoção, ó Deus, e não conseguimos exercitar o amor. Alguém nos ofende, ó Deus, e nós agimos de uma maneira, ó Pai, que nós sentimos mal, nos afastamos do Senhor, das pessoas. Oh Deus, em nome de Jesus, o amor que tira todo medo, Senhor, o amor que tira a paz, ó Deus, que traz paz, que tira a angústia do coração. Meu Deus, quantas pessoas estão em depressão, porque, ó Pai, precisam receber desse amor perdoador, sentir-se amada pelo Senhor. Visita, Senhor, com teu amor, em o nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, vai derramando o teu amor sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a tua igreja, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Oh Lamanaço e Cantalamanas, oh Espírito de Deus, vai derramando, Senhor, vai enchendo os nossos corações, ó Pai. Oh Deus, bate
Batiza-nos com amor, Senhor. Batiza-nos com o teu amor nessa noite, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Enche a tua igreja, Senhor. Oh, Espírito Santo, vai derramando, vai fluindo no interior dessa pessoa, como um rio de águas vivas, Senhor. Oh, lemanaço e cantalamanás. Oh, Espírito Santo, vai fluindo, vai enchendo com o teu amor, Senhor. Oh, Pai, vai visitando, Senhor. Visita, Espírito Santo, aqueles que precisam do teu amor, que não se sente amado. Essa esposa que não se sente amada pelo esposo, esse esposo que não se sente amado pela esposa, esse filho que não se sente amado pelos pais, essa filha. Oh, Deus, em nome de Jesus. Esse pai, essa mãe que não se sente amado pelos filhos, meu Deus, em nome de Jesus, batiza-nos com o teu amor, enche com o teu amor, Senhor. Oh, Yamanasu e Cantalamanás, oh, Yamanasu e Cantalamanás. Oh, Espírito do Senhor, vai transbordando a tua noiva com o teu amor, Senhor. Vai fluindo nesse altar o teu amor, Senhor. Vai enchendo os corações com o teu amor, Senhor. Oh, Lamarás e Cantalamarás. Oh, Santo, 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 Santo. Oh, Lamarás e Cantalamarás. Oh, Santo, Santo. Oh, Lamarás e Cantalamarás. Oh, Santo, Santo é o Senhor. Oh, Lamarás e Cantalamarás. Oh, Santo, oh, Santo, oh, Senhor, nós não somos nada sem o teu amor. Oh, Deus, o nosso amor é tão imperfeito, Senhor. Traz a perfeição que é o amor do Senhor e derrama sobre o nosso coração. A tua palavra diz que ele é derramado todos os dias. Ele é sem limite, ó Deus. Oh Deus, obrigado, Senhor, pelo amor na cruz do Calvário. Oh Deus, nós não temos palavras para agradecer, ó Deus. Oh, Santo, Santo é o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos, ó Pai, e te agradecemos, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém, ó Pai. Que nós venhamos conseguir, irmãos, através do Espírito Santo, praticar a nossa fé. Tiago, ele diz, o apóstolo Tiago, a fé sem obra é morta. Você não precisa decorar versículo para falar do amor de Deus. Você precisa praticar a palavra de Deus. Vale mais do que palavras. Qualquer um que tem uma memória boa consegue gravar versículo e citar de cabeça, mas poucos conseguem praticar a fé que dizem que tem. E Deus, Ele precisa de poucas pessoas para fazer obras grandes, quando começa a praticar a palavra dEle. A Bíblia diz que a igreja primitiva, lá em Atos 2, do 42 ao 47, caía na graça do povo. Ninguém passava necessidade naquela igreja. A comunhão era notória, o amor, o vínculo deles era o amor. Eles tinham fé que Jesus voltaria a qualquer hora para buscar eles, então eles tinham que estar unidos. Aí diz assim a palavra de Deus: e todos os dias o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Não era mais aquela fé pesada só do sábado, agora era todos os dias, porque aquela igreja estava cheia do amor de Deus que foi derramado pelo Espírito.
E assim nós precisamos ser todos os dias. Como é pesado e difícil pregar uma palavra dessa, porque eu sei que eu vou ser cobrado, eu sou cobrado para me praticar todos os dias. Mas a fé vem pelo ouvir a palavra. Nós só vamos praticar aquilo que nós aprendemos. Amém? Que Deus abençoe. Uma célula muito abençoada, você que vai para a célula amanhã. Que o poder do Pai, que o amor do Pai, que o amor do Filho, que as consolações do Espírito Santo sejam sobre você, sobre a sua casa. Que aonde você passar, a sua entrada e a sua saída seja muito, mas muito abençoado por Deus. Que o Senhor vá na sua frente, que o Senhor, dele é a guerra, que Ele vá abrindo as portas que estão fechadas, que o Senhor possa te fazer prosperar em tudo que você fazer ainda essa semana, em nome de Jesus, porque a bênção do Senhor, ela enriquece e não traz consigo dores. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Vamos falar a nossa frase? Levanta a mão para o alto assim, bem forte. Oh, Samuel lá. 1, 2, 3 e... Em Jesus somos mais que vencedores. Deus abençoe. Os estudos estão ali na frente. Se você quiser pegar um estudo para a sua célula, fique à vontade.